Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse rio majestoso que você está vendo aqui atrás de mim é o famoso Rio Madeira, um dos rios mais importantes aqui da região amazônica. O Rio Madeira tem em média 1 quilômetro de largura entre as suas margens e ele recebe esse nome justamente pelo que você está vendo aí, pela quantidade de material e sedimento que ele traz junto com ele. Principalmente durante as cheias, onde esse rio ele invade as margens dentro das florestas e ele traz uma quantidade muito grande de madeiras, troncos, por isso ele recebeu esse nome Rio Madeira. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e passa pelos estados de Rondônia e Amazonas até desaguar lá no Rio Amazonas. Então é um dos principais afluentes. Ele tem mais de 3.000 quilômetros de extensão, colocando ele dentro aí dos 20, um dos 20 maiores rios em extensão do mundo. E por que eu estou mostrando o Rio Madeira? Porque o Rio Madeira ele é icônico e muitas das lendas e histórias mais assustadoras e macabras que eu já ouvi desde que eu cheguei aqui em Porto Velho, quando eu era criança, está relacionado a esse rio. Quando eu era moleque eu gostava muito de histórias e folclore. Hoje infelizmente a nossa meninada já não gosta mais disso. Nós líamos muito as histórias de Câmara Cascudo, que poucas pessoas sabem hoje em dia, né? Mas foi um dos maiores estudiosos de folclore que tivemos no Brasil. Então eu sempre gostei muito de histórias, de causos, inclusive pretendo trazer algumas delas aqui para o canal, para dar um up aqui no canal, com histórias e causos que eu escuto aí ao longo dos anos aqui na Amazônia. Mas, como eu gostava muito de ler, eu lembro que eu estava lendo um livro quando era moleque de uma escritora aqui de Porto Velho chamada Ieda Borzakov, uma historiadora muito famosa e que sempre lutou muito para preservar a história desse lugar. E ela se referiu, em uma das histórias que ela contou, às chamadas 7 pragas dos rios amazônicos. Você vai poder ver de repente alguma variação, algumas pessoas falam 7 pragas do rio Amazonas ou 7 pragas do rio Madeira. É porque na verdade esses animais aos quais são chamados aí de pragas são animais que colocam medo, principalmente nos ribeirinhos e pescadores e outras pessoas que vivem aqui do rio. Um dos maiores medos de qualquer pessoa é entrar numa água e nunca saber o que está espreitando embaixo dela. E agora eu vou falar para você quais são as 7 pragas dos rios amazônicos. Vamos nessa! E quem são esses animais que conseguem colocar tanto pavor na população ribeirinha a ponto de serem considerados como verdadeiras pragas nos rios amazônicos? Eu vou falar os 7 aqui, eu vou falar do 7º até o 1º, numa escala de ranking do tipo 7 quem menos me assusta e número 1 quem mais assusta o Simon. Critério bacana, né? Bom, número 7 é a piraíba. A piraíba é um peixe siluriforme. Quando eu digo siluriforme, eu estou falando que ela é do mesmo grupo aí dos pintados, barba-chatas, capararis. São grandes peixes considerados e chamados de peixe de couro que vivem no fundo das águas amazônicas. Eles têm uma preferência muito grande por ficar próximo aí à cachoeira, onde tem muito peixe. A piraíba é um peixe que se alimenta de outros peixes e também pode se alimentar aí de outros tipos de animais dentro d'água. E por que ela assusta tanto ribeirinhos? Olha o tamanho dessa criança aí. Uma piraíba pode chegar a 3 metros e a mais de 200 quilos. Não são poucas as lendas que falam da piraíba comendo crianças aí na beira do rio. Embora nunca tenha sido comprovado cientificamente nenhum fato como esse, ela continua assustando muito os moradores que em muitas localidades acreditam que ela pode comer pessoas. Número 6, as piranhas. Você com certeza já viu algum filme onde alguém foi devorado por piranhas. Piranhas são peixes carnívoros que andam em grandes cardumes e que são distribuídos em praticamente todo o Brasil. Recebem os mais diferentes nomes, muitas vezes de acordo com alguma característica de cabeça ou de coloração. E pertencem, na sua grande maioria de espécies, ao gênero Serra-salmos. As piranhas são muito vorazes, você com certeza já viu algum vídeo de alguém colocando uma carne na água e essas piranhas devorando. É muito improvável que possa acontecer um ataque de piranha se você estiver nadando num rio, a não ser que você tenha algum ferimento ou algum tipo de sangramento intenso, o que pode criar um frenesi nesses bichos aí. Durante alguns anos meu pai não tinha um pedaço da unha que ele perdeu justamente durante uma pescaria quando foi remover uma piranha
do anzol. Então, se você estiver machucado ou estiver com um grande sangramento e entrar na água numa região que tenha piranhas, você com certeza pode se dar mal. Número 5, sucuri. Apesar de eu ser apaixonado por esses animais, sucuris sempre vão representar medo e ser pano de fundo para várias lendas ribeirinhas. Sucuris são serpentes que podem passar 5 metros. E apesar de também não termos nenhuma evidência fiel, fidedigna, de que alguém tenha sido engolido por uma, eu particularmente nunca descartei essa possibilidade se tiver um animal de grande porte e uma criança. Nós já tivemos alguns registros de ataques desses animais, mas nenhum deles relacionados aí à predação. Então essa foi a nossa número 5. Número 4, o poraqué, o famoso peixe elétrico. Muitos peixes aqui na Amazônia são elétricos. As tuviras, esses peixinhos gimnotiformes, a maioria deles são elétricos, você sabia? Só que geralmente é da ordem de 1 a 2 volts, ou seja, praticamente uma pilha, e eles não oferecem nenhum risco. Eles usam essa eletricidade mais para poder se guiar em águas escuras, para poder perceber como fazer comunicação, perceber fêmeas. Mas o poraqué, o gênero Electrophorus, temos mais uma espécie aqui agora, temos Electrophorus elétricos e temos uma espécie que foi descrita aí há um tempo atrás. É um animal que possui células chamadas de eletrócitos, ou seja, células que geram eletricidade, irmão. E essas células, elas são aglomeradas em placas, que nós chamamos de eletroplacas. E um poraqué pode ter milhares de eletroplacas que conseguem desencadear a geração de um pulso elétrico em ordem, ou seja, ordenadamente, gerando choques de mais de 400 ou 500 volts, mais que suficiente para te apagar e fazer você desmaiar dentro d'água. É um animal que gosta muito de regiões alagadas, de charco, locais com pouco oxigênio, uma vez que ela também consegue, o poraqué, ele também consegue respirar oxigênio atmosférico. E isso é fantástico, né? Então vimos no número 7 a piraíba, número 6 a piranha, número 5 nós vimos a sucuri, número 4 nós vimos o peixe elétrico e agora vamos para o número 3, que são as arraias. As arraias são peixes cartilaginosos de corpo achatado que tem tanto na água doce quanto na água salgada. Aqui na água doce nós temos uma diversidade muito grande, principalmente aqui na Amazônia, principalmente do gênero Potamotrigon, que é o que mais participa de acidentes em região amazônica. Apesar de ser um peixe achatado, carnívoro e cartilaginoso, ele tem uma parte ossificada na sua cauda, formando um ferrão. É isso mesmo. Cara, esse ferrão aqui de arraia parece uma ponta de flecha, ele é cheio de espículas. E ela também tem glândulas que produzem toxina na base desse ferrão, permitindo que essa toxina fique acima desse ferrão como se fosse uma espécie de uma baba ou de uma secreção. Ferroada por arraia é algo extremamente doloroso e muito comum em regiões ribeirinhas. Você, inclusive, parceiro, se você estiver dentro d'água, for uma região arenosa, cuidado na forma que você pisar, porque se você pisar em cima de uma delas, com certeza, como defesa, ela vai desferir uma bela ferroada no seu pé. Uma ferroada extremamente dolorosa e de cicatrização extremamente difícil. Por isso que ela entra aí no nosso top 3 de pragas amazônicas. Número 2, quem aí não tem medo do candiru? Aquele que se você entrar na água pode entrar no seu órgão genital. Temos basicamente aqui assustando os ribeirinhos duas espécies, o candiruaçu e o candiru pequenininho. Eu tenho um vídeo sobre eles dois que eu vou deixar aqui linkado para quando acabar esse vídeo. Se você nunca viu, você vai lá assistir tanto o vídeo do candiru grande e do pequeno, quanto um vídeo que eu fiz aqui no próprio Rio Madeira de noite com esses animais atacando a carcaça de um frango. Candirus são peixes que vivem em rios amazônicos e que se alimentam de sangue. Por isso que o candiru pequeno é tão comum, a tentativa dele de entrar na uretra das pessoas quando você está dentro da água urinando ou se você for mulher em período menstrual. E o candiruaçu, ele é temido porque ele pode desferir mordidas. Eles são comedores vorazes, qualquer coisa cair morta dentro desse rio aqui, os candirus vão detonar. E o primeiro de todos, o top 1, o jacaré-açu. A coisa que mais coloca medo no professor Simon. Esses animais são praticamente dinossauros, cara, que vivem aqui. E viralizou há um tempo atrás, aqui mesmo nesse rio, a imagem de uns amigos pescando, que eles fizeram lá um vídeo de um jacaré-açu boiando, descendo vagarosamente aqui no Rio Madeira. Esses caras aí podem tranquilamente passar de 4,5 metros.
e animais de um peso imenso, de uma força na mandíbula muito grande. Existe também um vídeo que mostra um cara lá no sul do estado pescando e que o jacaré-açu investe contra a canoa dele, dando uma bela de uma cabeçada. Então, apesar de ataques não serem algo que você vê todo dia, com certeza é um animal extremamente forte que poderia muito facilmente liquidar um ser humano. A gente tem inclusive casos aqui há décadas atrás aqui de pescadores que já se deram mal, inclusive com um que perdeu a vida aí aqui numa usina por causa de um jacaré-açu. Então tá aí, meus amigos, as 7 pragas dos rios amazônicos, os animais que mais colocam medo na população ribeirinha. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco de entretenimento para você e conhecimento também sobre as nossas lendas. Comenta aqui qual desses bichos você mais tem medo. E se você gostou desse vídeo, obviamente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito e seja sempre forte e corajoso. Uma ótima semana para todos vocês, até o próximo vídeo. Valeu!